Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos conhecer sobre a primeira empresa brasileira a desenvolver projetos e implantar estruturas inovadoras em áreas ambientais. Eu estou falando do Grupo Eco e Eco, que atua há quase 25 anos e conta com mais de 200 projetos, 200 projetos implantados por todo o Brasil. Entre seus principais trabalhos estão a implementação de passagens de fauna, reformulação e reformas de parques, implantação de turismo sustentável, entre outros. A empresa é uma organização dedicada à promoção da sustentabilidade e à preservação ambiental. Fundado com o objetivo de unir esforços em prol de um futuro mais verde, o grupo atua em diversas frentes para garantir a proteção de recursos naturais e o desenvolvimento de práticas ecológicas. Eu estou recebendo com muita alegria o diretor do Grupo Eco e Eco, Wilson Miguel, empresário há 27 anos, que atua ajudando gestores a ampliarem seus resultados com a implantação de projetos sustentáveis e inovadores em áreas ambientais. Com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da Infostúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Wilson Miguel, meu amigo. Eu falo amigo porque nós já nos conhecemos desde 2017, se não me falha a memória. Para mim é um prazer receber você aqui no podcast Panorama de Negócios. E eu sei que tem muita novidade para a gente falar do Grupo Eco e Eco. Mas é um prazer, viu? O prazer é todo nosso, é sempre bom falar com você, né? E já faz um tempo, né? 2017, bastante coisa aconteceu, né? E é um prazerzaço estar aqui, bater esse papo com você e com essa grande audiência que você tem, né, Milton? Você sabe, Wilson, que eu gosto muito dessas pautas, e na verdade é o tema de ordem, né? Atualmente, né? Quando a gente fala de sustentabilidade. Eu acho bacana porque quando a gente olha sob o ponto de vista do meio ambiente, né, como é importante se desenvolverem projetos, né, com foco na sustentabilidade no meio ambiente, né? E quando a gente fala do Grupo Eco e Eco, só para as pessoas terem uma ideia, né, quem está nos acompanhando neste momento, eu queria que você falasse em linhas gerais sobre esse trabalho que é desenvolvido pelo Grupo Eco e Eco, que inclusive, gente, eles têm parcerias muitas vezes com prefeituras, com a iniciativa privada, então formam um tripé no qual são desenvolvidas várias ações de forma sustentável, né, e também muitas vezes turística. E ele vai explicar, você vai entender o porquê. Legal. Bom, Milton, quando nós começamos lá em 99, né, a sustentabilidade ainda era um palavrão. Né? É verdade. Então não tinha todo esse conhecimento, esse conceito, né, que hoje está mais difundido. Né? Mas a sustentabilidade ela parte de 3 princípios básicos, né, que é a sustentabilidade ambiental, né, ou seja, você tem que manter ali os recursos que vêm para as próximas gerações. Né? Uma sustentabilidade ali a nível econômico, porque justamente o econômico sustenta, né, o meio ambiente, que também sustenta o social. Né? E muitas vezes, quando a gente fala em meio ambiente, a gente esquece que o maior ator, né, e o maior ser envolvido no meio ambiente, o maior ser de transformação, somos nós, né, os homens. Né? Isso faz parte aí de todo o contexto. Então, muitas vezes se fala de sustentabilidade, se pensa em ecologia, mas não se pensa na pessoa, né, no ser humano. E quando nós criamos a empresa, ela nasceu com
com uma missão de promover a integração harmônica entre o homem e a natureza. Né? Que bacana isso, né? Essa é a nossa missão e a gente trabalha sobre isso. E como fazer isso? Né? Equilibrando esse tripé econômico, social e ambiental. E aí a gente passou por vários desafios e uma das formas de atuação foi justamente a transformação de áreas de reserva, que muita gente tem um paradigma que em área de reserva você não pode fazer nada, e é justamente ao contrário, tá? As áreas de reserva é onde você tem uma grande possibilidade de monetização dessas áreas. E como são essas monetizações? Através de implantação de parques, e aí você pode ter ali o viés das unidades de conservação, onde você tem lá dentro de um plano de manejo, áreas onde você pode, né, vamos dizer, no bom sentido, explorar de maneira turística. E aí é onde entram os equipamentos, né, que é onde a gente desenvolveu uma expertise e know-how da implantação desses equipamentos, que eles vão desde uma simples trilha, né, para uma observação ali do território, até ali as torres de contemplação de aves, as tirolesas são outros equipamentos utilizados, os arvorismos, que é aquele equipamento que você consegue ver por cima da copa das árvores, e os mais complexos, né, como o teleférico e como os bondes funiculares, né, que faz a ligação entre a parte baixa e a parte alta. Né? Dentro do contexto urbano, também se há um aproveitamento de todas as áreas, né, urbanas que sejam verdes, vamos dizer assim. O Estatuto das Cidades, né, que completa agora 20 anos, dentre os capítulos ali, ele diz que toda a APP urbana, tá, ela deve ser requalificada e deve ser utilizada a nível de uso público. Tá? Olha que interessante. Ou seja, tá? Então toda a área realmente que é uma APP urbana, você tem ali, né, dentro dessa premissa do Estatuto de Cidades, realmente transformar ela de uma forma que a população possa utilizar, de lazer, entretenimento, equipamentos. E aí onde a gente vê que as prefeituras, muitas vezes, tem muitas coisas para cuidar, né? Sim, então sim, hoje sim. fazer a gestão pública, para quem está do outro lado, É complexo, né? É complexo, né? E uma das formas de fazer com que essas áreas ganhem vida e sejam monetizadas são os instrumentos ali das parcerias, né? Que hoje você tem as PPPs, que são parcerias público-privadas, você tem as concessões, né? E aí você tem uma modalidade que são as PMIs, que é onde a iniciativa privada ela propõe uma manifestação de interesse para a utilização daquelas áreas. É interessante, né? Porque, na verdade, é um ganha-ganha para todo mundo, se você for parar para pensar, né? Exatamente, Milton. Por quê? A população ela ganha porque ela vai ter área de lazer, de entretenimento, ou seja, é muito melhor você morar de um lado de um terreno onde ele é um parque, tá? Do que você morar do lado de um terreno que está teoricamente abandonado, que aí as pessoas começam a jogar lixo e tudo mais. Aí acaba virando lixão, né? Isso, infelizmente é isso, tá? Para a iniciativa privada, né? É uma forma realmente dela movimentar a economia, tá? E ali ela pode ter outras microconcessões que ela faz uma economia circulante, tá? Então, por exemplo, Socorro, nós desenvolvemos um projeto no município de Socorro, onde prevê toda a revitalização da orla do Rio do Peixe, né, que passa pela cidade. Em contrapartida, existe um grande parque, que é o Parque das Cidades, e ali dentro de uma concessão, né, de espaços, o empresariado, né, a iniciativa privada, financiaria esse projeto de requalificação. Tá? E ali, além disso, formaria uma série de outras microconcessões. Quer dizer, geração de trabalho e renda também, né? Exato, né? Que aí você consegue dar o pilar econômico da sustentabilidade. Né? Agora, Will, você sabe o que você estava falando, né? 1999, realmente, quando você falava em sustentabilidade naquela ocasião, as pessoas não entendiam nada, né? O que é sustentabilidade, né? Hoje isso daí está muito mais flagrante, né? Hoje as pessoas entendem realmente o que vem a ser. E eu queria saber com você o seguinte, por exemplo, sobre hoje o ponto de vista do setor público, né? Da gestão pública, eles estão com um olhar diferenciado em relação a essa questão? Isso é bem interessante, Milton, porque realmente sustentabilidade, nos anos 90 era um palavrão, mas a iniciativa privada, começou pela iniciativa privada, eles descobriram que sustentabilidade dá lucro. Sim. Tá? Por quê? E aí hoje você vê ali toda a questão da EGS, né, que trabalha economia, governança e social. Tá? Então, isso quando você coloca essas práticas, né, em qualquer segmento, né, uma governança, né, a economia, e traz o social junto,
e trabalha o velho conceito dos 4 R's, né? Que é repensar, reduzir, reutilizar e reciclar, tá? Então, no final das contas, isso dá lucro, né? E aí sim, as empresas cada vez mais estão ligadas nisso e o pessoal realmente está fazendo que isso seja uma esteira produtiva. No setor público, tá? Também existem bons gestores que têm olhar para isso, né? Então, você vê que existe um choque de gestão em muitos municípios, né? E que tem realmente algumas secretarias, né, que realmente estão trabalhando esses conceitos, né? E aí você vê que alguns municípios despontando, né? Aqui na RMC a gente tem alguns cases, né? Por exemplo, através do projeto Reconecta, que é um projeto que envolve todos os municípios da região metropolitana, que tem o objetivo de fazer o quê? Reconectar os fragmentos florestais. Tá? Justamente para que você tenha uma circulação de animais entre esses fragmentos e garanta ali uma qualidade genética e também um trabalho ali de preservação. Tá? Isso aí são a implantação daqueles corredores de fauna, Wilson? Isso. Entre esse projeto Reconecta, os corredores de fauna é um dos pontos a serem trabalhados. Né? Aliás, inclusive, gente, é até interessante esses corredores de fauna, porque as pessoas já devem ter ouvido falar, mas não sabem exatamente o que significa. Por exemplo, o que acontece? A civilização, vamos dizer assim, né, avançou na área e no terreno, né, dos animais silvestres. Assim, falando bem a grosso modo. E aí nós temos, por exemplo, rodovias que cortam áreas que são áreas nos quais existem esses animais silvestres. E aí tinha um sério problema, porque, por exemplo, esses animais muitas vezes, né, eles eram atropelados, né, por conta de o motorista muitas vezes não tem a oportunidade de frear ou de parar, está numa rodovia a 100, 120 km por hora, não consegue mesmo. Tá? E aí surgiu uma preocupação muito grande de se preservar esta fauna. E aí foram criados esses corredores de fauna, né? No qual, por exemplo, um animal que esteja do outro lado da estrada, ele consegue, por exemplo, passar para o lado oposto sem correr o risco de morte, ou de se ferir por meio desses corredores de fauna. É mais ou menos isso, não? Exatamente, Milton. Só o problema é que é um pouco mais grave, tá? O estudo do Centro Brasileiro de Ecologia de Estrada, da Universidade de Lavras, fez um trabalho muito interessante, mensurando aí os atropelamentos em rodovias, tá? E o número que chegou é que 15 animais são atropelados por segundo. Nossa, tá? Muita coisa. Então são 15 animais por segundo. São mais de 1 milhão e 300 mil animais por dia. São 475 milhões de animais atropelados, né, por mês, tá? Então, realmente é um problema grave, tá? Eu tô assustado, gente. Você que está acompanhando, acho que idem, né? E aí o que aconteceu? A nossa malha rodoviária, a nossa malha ferroviária, grande parte foi construída ali na década de 60, 70, Sim. E ainda não tinha essa preocupação, tá, dessas conexões, né? Então, realmente, a gente tem aí uma malha antiga que precisa desses dispositivos, tá? E aí, bem resumido, divide-se ele em 2 grupos. Os dispositivos, né, que a gente chama de subterrâneos, que são aquelas passagens que são feitas através de galerias por baixo das rodovias, tá? E os dispositivos aéreos, que são passagens suspensas, tá? Essas passagens suspensas é como se fosse, por exemplo, uma passagem mesmo, por exemplo, de pessoas, né? Como para evitar, por exemplo, que você atravessar no meio da rodovia naquele movimento intenso, você vai pela parte de cima. A parte suspensa aérea seria exatamente isso. Podemos compará-la com uma passarela. Isso. Tá? Então aí você tem vários modelos de acordo com cada tipo de animal que você pretende atender, né? E aí você tem outros dispositivos, como o cercamento, para você evitar que os animais atravessem, não nas passagens, mas realmente onde tem esses pontos, né? E aí a questão da sinalização. O que a gente vê
de muito positivo é que os novos projetos, principalmente aqui no estado de São Paulo, eles já estão vindo com a condicionante aí dessas passagens já implantadas. Ah, que bacana. Então, por exemplo, a perimetral aqui de Itatiba, né, que será inaugurada nas próximas semanas, que é aquele trecho paralelo a Dom Pedro, é uma das primeiras rodovias aí a ser inaugurada com todos os dispositivos de mitigação, né, de passagem de fauna instalados. Então, tanto as inferiores, quanto as superiores, quanto o cercamento já está pronto, tá? Então, assim, é ainda um problema grave que a gente tem, tá? E isso também acontece muito nos corredores urbanos, tá? Então, nossas cidades aí, grande parte delas, você tem ali rodovias até que cortam a cidade, você tem malhas rodoviárias próximas às APPs do Rio, isso é uma característica também comum nos municípios. Sim, tá? Verdade. Então, assim, você tem aí esse problema, tá? E como a gente soluciona? Tá? Através de trazer junto ali as soluções, né, da engenharia, junto com a ecologia e o setor acadêmico, né, que são os nossos parceiros aí, nas pesquisas realmente para desenvolver quais são as melhores aplicações, quais são os melhores modelos. Tá? Então hoje, Milton, a gente tem 14 modelos de passagem de fauna superiores. Nossa. Que já foram instaladas, testadas, estão disponíveis, né, de acordo com o animal, com a região, com o tipo de floresta a ser utilizada, né? Então hoje a gente já tem esse portfólio de 14 que comprovaram efetivamente a sua função, tá? Ô, gente, eu falo sempre o seguinte, desde que a gente criou o podcast Panorama de Negócios, em outubro de 2023, ainda vai fazer um ano, né? A gente sempre teve a ideia, né, de trazer temas dos mais diversos possíveis. Né? E essa questão, por exemplo, de meio ambiente, de sustentabilidade, é algo que interessa muito, muito mesmo para a gente, tecnologia idem. Então são vários temas interessantes, né? E todo esse material, ele fica disponibilizado no site do Panorama de Negócios, né? O site do Panorama de Negócios que está completando 12 anos em 2024. Então, o site é www.panoramadenegócios.com.br. Ô Wilson, me veio uma pergunta agora à cabeça, né? Eu acho que é a pergunta de muita gente. Como é feito dentro dessa passagem de fauna essa ligação de forma que atraia esses animais a passarem por esse caminho? Isso é bem interessante, eu tenho dúvida de muita gente, tá? E aí dá a oportunidade de a gente explicar qual é o caminho, qual é a complexidade de se instalar uma passagem de fauna, tá? Então, antes de você determinar ali qual é o local, tá? Você tem ali vários meses, tá, de pesquisa, ok? Aplicada. Então, uma das pesquisas que são feitas é chamada conexão de fragmentos de paisagem. Tá? Então você faz uma observação, realmente através de mapas aéreos, para você identificar onde estão os fragmentos e qual seria realmente o corredor. Tá? Natural, esse é o primeiro ponto. Hoje deve usar muito drone, né? O drone deve ser fundamental nisso aí, né? O Google ajuda bastante nas análises preliminares, tá? E depois o drone com aerofotometria é o equipamento realmente para se fazer isso, tá? Feito isso, em rodovias que já estão em operação, aí você faz um trabalho de campo mesmo, de identificação de carcaças atropeladas. Tá? Então realmente você tem uma equipe, tá? Passando ali regularmente, identificando e cadastrando ali o número de animais atropelados, espécies e tudo mais. Tá? Por meio dessas carcaças você consegue fazer isso. Desse estudo, tá, sai o chamado hotspot, que são os pontos mais quentes de atropelamento. Tá? Então você já tem dentro de um certo determinada quilometragem quais são os pontos de maior frequência e incidência de atropelamento. Então você vai no alvo daqueles pontos. Tá? Feito isso, a equipe de pesquisa ela passa para a gente da engenharia quais são os animais, quais são as espécies que estão sendo atropeladas que precisam ser atendidas. Tá? E aí nós vamos desde o réptil, tá? Uma serpente, até o mico-leão dourado. Então hoje a gente já tem cases, né, de 2 passagens onde os mico-leão dourados utilizam lá na BR-101. Tá? Mas que interessante. E aí a gente pega essas informações,
senta com o pessoal da academia e tenta entender qual é a forma que esse animal se movimenta, tá? E qual seria o ambiente adaptado para ele de uma passagem. E aí a gente desenvolve, tá? Feito isso, ok, aí agora vamos para a prática, né? Aí a gente tem que conciliar toda essa parte ecológica com as normativas, tá, de instalação em rodovias. Então você tem que seguir ali todo o manual DENIT, todo o manual ANTT. É complexo, né, na verdade. Para né? você não pode colocar uma passagem, por exemplo, com menos de 5,50, que é o gabarito mínimo permitido de altura de uma via, tá? Então você tem que conseguir casar tudo isso. E depois você tem ainda a faixa de domínio, que pertence ali ao estado da rodovia, e depois você tem os proprietários do lado. Tá? Que aí você ainda tem que fazer um trabalho de conscientização ali com a população local, para ele permitir instalar esse dispositivo na propriedade dele, enfim. E aí, através dessas entrevistas com a população também, eles ajudam a mapear os pontos de atropelamento. Aí coloca-se o quê, por exemplo? Só para a gente poder ter uma ideia, grama, coloca vegetação, né, nessa... Vamos lá, sim. Aí, de acordo com o modelo e com as espécies que você quer atender, tá, você vai desenvolver o projeto. Né? Por exemplo, o mais complexo, né, o mais completo é o viaduto vegetado. Né? Então, se você olhar ali na BR-101, na região de Casimiro de Abreu, hoje ele está completando aí 6 anos de instalado. Tá? Casimiro de Abreu no estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, BR-101. É isso mesmo. Isso. Então lá você tem realmente um viaduto, com todas as características mesmo do viaduto desse de automóvel, porém você tem uma camada de solo na parte superior, e nessa camada de solo você tem ali um reflorestamento. Tá? Então, realmente, você fazendo um corredor ali. Tá? E os animais, eles associam isso daí, Wilson? Sim, o que acontece, Milton? Quando você tem fragmentos, tá? Ali você tem populações, né, nesses fragmentos de animais. Principalmente na época de acasalamento, tá? Os animais, eles debandam, né, de alguns bandos e saem realmente o macho, né, à procura das fêmeas ali. Isso não é uma regra, mas geralmente é nesse sentido, né, em busca de acasalamento. Tá? Então, assim, se você tem lá um grupo de um lado, tá, e uma fêmea no cio do outro lado da rodovia, tá, ele vai atravessar, entendeu? Sim, sim. E aí eles são inteligentes, ele vai procurar o local mais seguro, tá? E aí se você tem a passagem, tem os dispositivos de cerca que induz, realmente ele vai passar. Então esse é um dos motivos, tá? Outro motivo é pela alimentação, outro motivo é pelo território, né? Algumas passagens a gente já teve cases de antes da passagem estar totalmente finalizada, já tinha animal utilizando. Olha que legal. Tá? Super interessante. E alguns cases ali que você leva até um ano e meio para realmente chegar à conclusão da efetividade. Tá? Agora, normalmente, pelo que eu estou entendendo, né, esse trabalho de pesquisa com as carcaças, eu imagino, por exemplo, que no decorrer da rodovia, né, é muito comum, por exemplo, que esses animais eles passem especificamente num determinado ponto, né? Então, quer dizer, isso daí também facilita muito no sentido da instalação desses corredores de fauna, por conta justamente desse trabalho de pesquisa que é feito lá atrás, né, em cima dessas carcaças, porque obviamente se você tem um volume grande de carcaças, vamos supor no quilômetro 85, né, você sabe que ali é um ponto ideal para você colocar essa passagem de fauna, acho que é bem por aí, né? Exatamente, então esse é o hotspot, né, o ponto mais quente de atropelamento, tá? Sim. Então esse trabalho prévio justamente ele define duas coisas, né? Os locais onde você tem mais incidência, tá? E o tipo de animal mais atingido, né? E muitas vezes você tem que desenvolver vários dispositivos, tá? Então tem muitos locais que a gente tem que fazer a passagem subterrânea, que vai atender ali os mamíferos, répteis e outros animais, tá? E a gente tem que fazer a passagem suspensa, que vai atender... Ah, tá, então são as duas, né? A suspensa e a subterrânea. A subterrânea, aí tá. A suspensa vai atender os primatas, os descansoriais, né? Alguns escaladores, né? Então você tem que trabalhar esses dois. Outro dispositivo como a rede de indução, para você realmente induzir ele a subir, e as cercas, né? E aí você consegue completar. Mas é um trabalho ainda bem recente, tá, Milton? A gente tem muita rodovia ainda que não tem nenhum dispositivo, e acho que é bem
também interessante, né, é que as galerias de drenagem, que já são instaladas para drenagem pluvial, né, e elas também podem ser adaptadas para uma passagem de fauna. Então, um dos trabalhos que nós estamos mais desenvolvendo é a identificação dessas galerias, né, o mapeamento dela e a adaptação. Tá? Então, assim, a grosso modo, as cabeceiras de pontes, tá? Ela já é um corredor, porque elas já estão num curso d'água onde tem ali uma APP. Tá? Então, toda a cabeceira de ponte ela é plausível de uma adaptação para uma passagem de fauna subterrânea. Ah, que interessante, né? Então, onde já estão consolidadas, né, as estruturas, um dos maiores trabalhos agora é realmente identificação e adaptação desses locais. Né? Ô, gente, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Grupo Eco e Eco, e até eu conheci o Wilson nessa ocasião. Em 2017, eu era correspondente do jornal DCI, aqui na região metropolitana de Campinas, e na ocasião foi feito um convite para um grupo de jornalistas dos mais diversos órgãos de comunicação para conhecerem esse projeto desenvolvido pelo Grupo Eco e Eco na cidade de Itá. Itá é uma cidade do interior de Santa Catarina. Isso. Gente, olha, eu fiquei maravilhado com um trabalho desenvolvido pelo Grupo Eco e Eco em parceria com a Prefeitura de Itá e também os empresários, que eu achei assim um trabalho fantástico, né? E hoje, por exemplo, o Wilson desenvolve esse trabalho numa outra cidade também, lá em Santa Catarina. E o que eu achei, me chamou muita atenção lá em Itá, é que tem um resort lá, que o resort, graças a Deus, cresceu bastante por conta de todas essas ações que foram definidas entre o Grupo Eco e Eco e a Prefeitura de Itá, né? E a cidade, ela se fortaleceu sobre o ponto de vista turístico, né? E sobre o ponto de vista também da própria comunidade, né? Que tem o seu comércio na região central de Itá. Foi um trabalho super bacana, né? Tinha tirolesa, funicular, gente, uma coisa maravilhosa. Não, foi muito legal, Milton, e aquilo que você presenciou foi a ponta do iceberg, né? Que é o que é visível, né? Mas o trabalho começou lá atrás, justamente pensando ali como a cidade, né, uma cidade de 5.400 habitantes, tá? Onde não tem nenhuma rodovia, vamos dizer assim, BR de interligação próxima, né? Praticamente num cenário isolado. Sim. Vai sobreviver ali nos próximos anos com a questão da arrecadação, né? E receitas, né? Então esse era o problema, né? E aí sim é o viés do desenvolvimento do turismo sustentável. Okay? Justamente para ter esse fomento e para conseguir ali dar uma alavanca econômica para o município. E aí sim, né, os gestores sabem que toda vez que você investe no serviço, você faz ISSQN. Tá? Sim, sim. E o ISSQN é um recurso que fica no caixa do município. Verdade. Diferente do ICMS, né, que ele é uma contribuição estadual, depois tem um repasse. Então, assim, quando você coloca energia no serviço da cidade, automaticamente você está colocando receita para o caixa do município. Tá? E o turismo ele tem vamos dizer assim, a força de alavancar mais 54 outras atividades correlatas. Tá? Então ele é uma alavanca de desenvolvimento. Então lá foi feito um trabalho realmente de um diagnóstico dos potenciais que o município tem, e aí sim, ele tem as belezas naturais do lago, tem a beleza natural da topografia, tem o clima que... Uma cidade bonita, né? Uma cidade agradável. Levantando ali os potenciais que existiam, levantando ali a questão dos potenciais de mercado, e aí sim uma esteira de vários projetos, né, que pudessem realmente trazer atrativos para a cidade, gerar recurso e gerar emprego e renda. Né? E aí um deles foi realmente o funicular, que é um equipamento, né, que tem a função de fazer a ligação. Então a cidade foi dividida, né, então ela tem a parte alta, onde tem o comércio, sim, e a parte baixa, que é a parte turística, né, o parque aquático. Então feita a ligação entre a parte alta e a parte baixa. E o interessante, tá, que o município de 5.800 habitantes, né, foram feitos lá vários processos de parceria público-privada.
Tá? Então, se não me falha a memória, foram 32 concessões. Olha só. Tá? Desde o quiosque da praça, onde se serve lá um lanche típico, tá? Até a mais complexa, que é onde foi montado ali o Parque Zoobotânico. Tá? Eu me lembro, quando eu fui lá, a gente visitou uma parte de produção. Eu me esqueci, rapaz, de uma frutinha que as pessoas, virou febre na época, inclusive, que as pessoas faziam uso daquela fruta porque ela fazia bem para a saúde e tal. Eu não me lembro, era uma fruta roxa. Você lembra dessa? Sim, esse aí é o mirtilo. O mirtilo, isso mesmo. Eu queria lembrar. É conhecido como blueberry, né? O blueberry, isso mesmo. E, gente, eu vou falar agora para vocês, tem uma tirolesa lá maravilhosa. Uma pergunta se eu tive coragem de encarar a tirolesa. Amarelou na hora da tirolesa. Nossa, qual o tamanho? Só para o pessoal ter uma ideia. Tem uma tirolesa lá de 1.635 metros, né? Ela atravessa um braço do lago e ali ela, ponto mais alto, se não me falha a memória, 58 metros de altura, né? Então é um equipamento bacana e, enfim, um equipamento que chama atenção e é um atrativo para a cidade. E com total segurança, né? Acho que é uma segurança muito, muito grande. Você sabe, Wilson, quando eu falei com o Leandro Carpegiani, que é o nosso parceiro do podcast Panorama de Negócios, né, que é o diretor da Ecoala Marketing Digital, quando eu falei que eu não fui, ele deu aquele sorrisinho, sabe? Mas quando ele soube do tamanho da tirolesa, ele virou para mim e falou assim, eu também não ia não. Mas assim, o que eu achei assim, super interessante, Wilson, quando a gente olha, por exemplo, e tem um negócio curioso, gente, porque foi construída uma barragem, né? E aí eles precisaram alagar a cidade. E aí disponibilizaram outro ponto para a cidade ser, vamos dizer assim, deslocada. Né? Então aquela parte da cidade antiga acabou se transformando num ponto turístico. Por quê? Porque quando inundou a cidade antiga, tinha uma igreja, por exemplo, que a parte alta dela ficou à vista. Então acabou não só a questão da igreja, estou dando um exemplo, mas outros pontos também ficaram visíveis e aí incentivou, por exemplo, essa questão do turismo. É uma cidade gostosa, né? Uma cidade pequena, mas é uma cidade bem gostosa. E atualmente, Wilson, vocês estão com um projeto numa outra cidade também lá de Santa Catarina, não é? Sim, nós estamos trabalhando forte agora no município de Porto União. Porto União ele está ali mais ao norte de Santa Catarina, divisa com o Paraná, né, nas margens do Rio Iguaçu. Um trabalho também parecido com o de Itá, com uma robustez um pouco maior, porque ali já direto a prefeitura já está fazendo 2 grandes investimentos, que é um parque central da cidade, onde tem um morro, né, que é o Morro da Cruz, e lá está sendo montado ali um funicular, e tem uma particularidade bem interessante, que é um parque urbano, tá, realmente no centro da cidade, com uma montanha, e onde existem 3 paleontocas, né, que são tocas aí feitas pelas preguiças gigantes, né. Então hoje já existe uma visitação, né, nesse parque devido às paleontocas e devido também à questão religiosa, né, que segundo reza ali a lenda local, foi onde o monge João Maria, né, que é um personagem conhecido da região, passou por lá e ele pernoitava, né, em alguns pontos ali desse parque, né. Então um projeto também bem parecido com o de Itá, que visa o poder público fazendo essa parte mais de infraestrutura inicial, né. A iniciativa privada bem mobilizada, tanto é que eles trabalharam aí durante alguns anos na revitalização de 18 quilômetros de linha férrea da antiga ferrovia do Contestado e na reforma de uma Maria Fumaça. Tá? Que está praticamente pronta, né? Criaram 4 vagões temáticos, que chama Trem das Etnias. Então a gente tem um vagão temático, né, na etnia alemã, um na etnia italiana, um na polonesa e um na ucraniana, que são os colonizadores, né, regionais. Então, com música de cada uma dessas etnias, tá? Projeto aí da primeira estação já está ok, né? Já está pronto. Então, aguardando só mesmo mais algumas fases aí de autorização da NTT para começar a rodar esse trem turístico. Tá? Esse projeto começou há quanto tempo?
Esse projeto começou em 2016, tá? Quando teve aí as primeiras análises, análises de viabilidade, tá? Desde então vem se fomentando, a iniciativa privada correndo ali com as questões, né, dos investimentos e colocando foco aí realmente, né, no trem, né, como um grande produto turístico, e o setor público se organizando, tá? Através ali do Conselho Municipal de Turismo atuante, o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então lá o projeto é realmente a formatação desse parque. Existe ali um viés da concessão depois da exploração dele para a iniciativa privada e uma esteira de implantação de mais 10 produtos aí ao longo de 10 anos. Ou seja, você vai ter um produto novo no município a cada dia, tá? E é interessante, Wilson, porque assim, às vezes as pessoas estão vendo assim, poxa, desde 2016, nossa, quase 10 anos, né? Mas é o seguinte, gente, é preciso que as pessoas entendam que quando você fala sob o ponto de vista meio ambiente, e muitas vezes alguns projetos, né, eles vão em áreas, por exemplo, áreas de proteção ambiental, né? Então, há uma necessidade que tudo seja avaliado com muita calma, de acordo com a lei. E isso aí leva um tempo, quer dizer, então por isso que às vezes os projetos são tanto meio demorados, né, por conta disso, né, Wilson? Sem dúvida, Milton. Por exemplo, nós estamos falando aí de uma área de conservação urbana, um parque urbano, tá? Que está dentro de uma área de proteção ambiental, né, e dentro de uma APP. Tá? Então, já, assim, seria praticamente, para quem não entende a complexidade, impossível. Tá? Além disso, eu tenho a questão das paleotocas, tá? Que aí eu tenho uma proteção ainda de patrimônio natural, né, que ali precisa envolver ali grupos de arqueólogos, geólogos, realmente para fazer isso. Mas existem os caminhos, tá? Então você tem que passar primeiro um caminho técnico, tá? De avaliações do que é possível, plausível, né? Depois um caminho ali da parte ambiental, então todas as questões ambientais levantadas, identificadas, e aí demanda vários estudos, tá? Você vai desde o IARIMA, que é um estudo ali de identificação, né, até estudos de geologia. Depois você tem que passar isso por uma segurança jurídica, tá? Então, quando você trabalha no setor público, né, isso vai desde um decreto de utilidade pública daquela área, formatação de leis de incentivo para processos de concessão, e depois isso tem que fechar dentro da coluna econômica. Tá? Ele tem que ser viável para que o setor privado tenha interesse. E uma viabilidade, a gente já sabe que tem que ter uma taxa de retorno ali, uma TIR, que seja maior que 18%. Sim. Por quê? Senão o pessoal vai deixar aplicado em fundos e não vai correr o risco, né, de um investimento. Então você tem que conseguir equilibrar todos esses pontos, né? E não é uma tarefa fácil. E são vários atores ali trabalhando, né? Mas com objetivo comum, tá? Então, por isso que tem esse prazo, né? Mas aquela história, né, Milton? Se você planta tâmara, provavelmente você não vai colher. Ela demora 70 anos para produzir. Mas se a gente não plantar agora, né, ninguém colhe na frente, né? Gente, esse podcast que nós estamos fazendo aqui com o Wilson Miguel, que é o diretor do Grupo Eco e Eco, ele vai estar disponibilizado na aba de podcast do Panorama de Negócios, do site www.panoramadenegócios.com.br. Wilson, eu só tenho a te agradecer, rapaz, foi um bate-papo assim tão gostoso, né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento estão tomando conhecimento de ações, por exemplo, com foco no meio ambiente, na sustentabilidade, que desconheciam, né? Então eu quero te agradecer muito, viu, Wilson? É isso, Milton. Eu que agradeço você, agradeço aí todos os seus espectadores, né? Pra gente é sempre um prazer poder vir falar aí da nossa missão, que é permitir a integração harmônica entre o homem e a natureza. Bom, ficamos à disposição. E quem quiser mais informações, tá? Nosso site. Passa o site, isso, por favor. grupoecoeco.com.br, tá? Então lá vai ter as 7 unidades de negócio ali, bastante material ali de todos esses assuntos que a gente fomentou aqui. Até o próximo episódio, viu, gente? Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação.